a coisa não está fácil para o arminiano, né? Além de ter que debater com irmãos calvinistas, ainda a gente tem que debater com alguns irmãos que se titulam arminianos, pensam que são arminianos, mas nunca leram nada sobre Armínio e até defendem posições semi-pelagianas ou até pelagianas, achando que é arminianismo. Inclusive, é algo que é falado aqui pelo Silas Daniel no seu livro A Mecânica da Salvação, justamente por conta dessa situação de muitos arminianos defenderem semi-pelagianismo e até pelagianismo, achando que é arminianismo. Tá? Por que eu estou falando isso? Eu postei um vídeo no meu Instagram falando que eu não acreditava no livre-arbítrio. Aí eu explico por quê. Porque eu acredito que Adão, o primeiro homem, ele foi criado com livre-arbítrio, porém, por ocasião da queda, ele perdeu o livre-arbítrio, ou o livre-arbítrio desse homem ficou absolutamente contaminado. E a graça de Deus, ela vem e liberta o arbítrio do homem e dá condição a esse homem responder positiva ou negativamente ao chamado da graça. Muitos irmãos ditos arminianos, alguns até dizendo que eu era calvinista, né? Ah, isso aí é calvinismo, isso não é arminianismo coisa nenhuma, tal. Você que está assistindo o vídeo aqui, eu quero convidar você, se você tiver oportunidade aí, de até pesquisar mesmo no computador, no teu celular, coloca aí os 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do arminianismo. É o acróstico FACTS. E eu quero falar apenas de 2 pontos aqui. Depravação total, tá? Depravação total e graça resistível. Quero falar só desses 2 pontos. Depravação total é um dos pontos do arminianismo também, tá? Você vai pensar assim, não, isso aí é calvinismo. Não, depravação total também faz parte dos pontos, né? É um dos pontos do arminianismo. Tem diferença, ok? Tem algumas diferenças com a visão calvinista da depravação total, mas também faz parte aqui da teologia arminiana, até porque não tem como fugir da depravação total, ok? Vamos lá. O homem foi criado à imagem de Deus, bom e justo, mas caiu do seu estado original sem pecado por meio da desobediência deliberada, tornando a humanidade pecadora, separada de Deus e sob a sentença da condenação divina. Depravação total, e aqui vai pontuar a diferença de depravação total na visão calvinista para a visão arminiana. Vamos lá, depravação total não significa que os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser, mas quer dizer que o pecado afetou cada parte do ser de uma pessoa e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa com a inclinação natural para o pecado, sendo cada ser humano fundamentalmente corrupto. Portanto, os seres humanos não são capazes de pensar, querer ou fazer nada de bom de si mesmo, incluindo merecer o favor de Deus, salvar-se do julgamento e da condenação de Deus merecida, ou mesmo crer no Evangelho. Então, o ser humano não tem capacidade em si mesmo de querer, de desejar, de pensar, de buscar a Deus ou fazer qualquer outra coisa boa, sem o auxílio da graça de Deus. Dentro ainda disso que eu estou falando, veja o que disse Grant Osborne. Vejam só. Depravação total, por sua definição, significa que as pessoas não querem ter nada a ver com Deus. E, na verdade, quando escolhem entre Deus e seus desejos egoístas, elas sempre escolhem contra Deus. Agora vamos para graça resistível. Graça resistível. Por causa da depravação total, Deus chama todas as pessoas em todos os lugares para se arrependerem e crerem no Evangelho. E graciosamente capacitam aqueles que ouvem o Evangelho para que respondam a ele de forma positiva em fé. Deus regenera aqueles que creem em Cristo. A fé precede, logicamente, a regeneração. A graça salvadora de Deus é resistível, o que quer dizer que ele dispensa sua graça chamando, atraindo e convencendo, mas de tal forma que podemos
rejeitá-la. Então, aqui, dois pontos do arminianismo que corroboram com tudo aquilo que eu falei. Eu falei de uma forma bem resumida e direta, mas está aqui. O homem perdeu a capacidade de querer, de desejar, de buscar a Deus por si mesmo. Então, sem o auxílio da graça, esse homem jamais, jamais desejará buscar a Deus. É nesse quesito que eu não acredito que o homem tenha liberdade em si mesmo, que ele tenha livre-arbítrio em si mesmo, porque ele não pode buscar a Deus por sua própria vontade se não for a graça de Deus o capacitando a fazê-lo. Isso é muito simples, tá? Vamos ainda ao que Silas Daniel fala aqui no livro, né? A página 419, a liberdade do homem pré-queda, pós-queda e no céu. Eu vou ler apenas uma parte, né? Aquilo que é objeto daquilo que nós estamos tratando aqui. Não vou ler todo o capítulo. Como vimos no capítulo sobre depravação total, a liberdade do homem pré-queda era libertária, podendo ele escolher. Então o homem tinha liberdade para escolher, tanto entre opções diversas como entre opções morais contrárias. O homem tinha a opção de continuar obedecendo a Deus ou de desobedecê-lo, e ele escolheu livremente desobedecer a Deus, ok? O homem tinha livre-arbítrio, com a diferença apenas que o livre-arbítrio do homem pré-lapsário não tinha natureza pecaminosa. Então, o livre-arbítrio do homem, o homem antes da queda, ele não tinha uma natureza pecaminosa. E é aí onde a questão fica complicada, porque antes da queda, o homem não tinha uma natureza interior impulsionando esse homem para o pecado. Hoje, toda a raça humana, todo ser humano tem essa natureza pecaminosa interior arrastando esse homem para o pecado. Vamos lá. O livre-arbítrio do homem continua a ser real, mas agora contando com uma natureza pecaminosa que limita ainda mais o seu arbítrio, pois afeta-o negativamente em relação às escolhas espirituais. Porém, sob a ação da graça preveniente, temos nosso livre-arbítrio para as coisas espirituais restaurados, para podermos atender ao chamado divino. Tá aí. Ok? Então, antes de criticar uma fala de alguém, procure conhecer, valer, vai entender do que aquela pessoa está falando. Então, é isso, tá? Se você discorda do ponto de vista, com muito respeito, muita educação, você pode vir e comentar, que a gente vai conversar sobre os assuntos. Se você concorda, comente também. Se você acha que deve, curta, compartilha. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se você estiver assistindo pelo Instagram, segue a gente aí, dê seu like, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe a sua vida e vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém.